Olá, eu sou o aluno Matheus Henrique, do terceiro TIA, e para essa palestra de Sociologia eu vou falar sobre os conceitos de poder, Estado, política e governo. Bom, para começar, com o mais essencial, o conceito de poder é você exercer a sua própria vontade acima da vontade de outras pessoas. Max Weber ele interpretava dessa forma. E você usando o poder para exercer sua vontade sobre outras pessoas, para estabelecer sua vontade acima de outras pessoas, você meio que você tenta estabelecer uma relação de dominação. Mas essa dominação ela só é legítima quando os seus atos são de um poder legítimo. Você está exercendo o seu poder para dominar alguma coisa, mas esse poder ele é legítimo, ele não usa da força bruta, não usa da violência, mas sim usa das normas, das regras. Enfim, existem alguns tipos de dominação. Entre elas a gente pode citar a dominação tradicional, que é aquela dominação, por exemplo, da igreja com os fiéis. Os fiéis seguem as normas da igreja, seguem os mandamentos da Bíblia, da religião em que eles seguem, mas geralmente eles não se questionam do porquê, o poder da religião simplesmente domina sobre eles sem que eles geralmente façam um questionamento a respeito disso. É algo que está já inserido nas raízes da sociedade. Outro exemplo também é a dominação entre pai e filho, entre mãe e filho, etc. Você obedece ao seu pai, obedece à sua mãe, aos seus familiares, mas você não sabe o porquê. Você simplesmente foi criando esses ideais, essas raízes e essa dominação é exercida sobre você. Outro tipo de dominação que a gente pode citar também é a dominação carismática. Essa dominação ela é exercida através da figura de uma pessoa, do carisma de uma pessoa. Essa pessoa ela não precisa se impor para exercer poder ou exercer dominação sobre alguém. Essa figura, ela por si só, pelo carisma próprio dela, ela já exerce esse poder de dominação, esse poder sobre as pessoas. E também existe a dominação legal, a dominação que é a que a gente vê, por exemplo, nos governos. Porque os governos eles implantam leis, implantam normas, você segue as normas, você contribui para o governo com impostos, etc. E o governo retribui essas ações, fornecendo recursos para a sociedade, recursos básicos de saúde, educação, segurança, entre outros. Bom, a gente também pode falar sobre o Estado. O Estado, ele é uma formação de instituições, podemos dizer assim, de poderes que regem uma sociedade, um certo território, um território geográfico. E esse Estado, ele exerce sobre esse território o poder, o poder em si que ele possui, e ele possui em específico três poderes. Os estados comuns, eles possuem o poder executivo, legislativo e o judiciário. O poder executivo é o poder que ele executa as leis, ele administra o estado e ele basicamente ele executa as leis e executa o poder no estado. O poder legislativo ele cria as leis, ele administra as leis e ele basicamente ele administra as leis, ele, como posso dizer, meio que ele comanda não, ele administra as leis, ele legisla através das leis. Ele cria, ele revisa, aprova e desaprova alguma lei, e aí o executivo ele executa essa lei. E o poder judiciário é aquele que judicia, aquele que fiscaliza, que faz com que essas leis elas sejam cumpridas dentro do Estado. Bom, outro conceito também
é o conceito de política. O conceito de política é você... Qualquer ato que você exerce é exercendo o seu dever como cidadão, lutando contra a exerção de um poder do Estado, ou lutando a favor da exerção de algum poder do Estado. Qualquer ato que você tem que reflete diretamente no poder do Estado sobre a sociedade, você está exercendo a política. A política, ela é um conjunto de... É como se fosse uma logística, um conjunto de atitudes que você tem em relação ao papel do Estado e ao papel do poder do Estado diante da sociedade. Se você vai protestar contra algum governante, você está exercendo a política. Se você vai no dia da votação votar em algum candidato que você acredita ser bom para o país, você está exercendo política. Se você discute sobre a situação atual do país, se você discorre sobre, se você dá a sua opinião, você está exercendo política. Inclusive, se você decide não falar sobre nada, não se posicionar, você também está exercendo política. E, por último, o conceito de governo. O governo pode ser entendido como as pessoas que exercem o papel do Estado. O Estado, eles são as instituições, as leis, os membros, os órgãos que executam a lei, que comandam o Estado. E o Estado é um espaço geográfico, um território que está sobre o comando de leis, o comando de uma sociedade, de um poder sobre a sociedade. E o governo, ele é composto basicamente de pessoas, governantes, presidentes, prefeitos, vereadores. Todos esses eles participam exercendo seus respectivos poderes na sociedade, e através dessa exerção eles fazem parte do governo. E a diferença entre o governo e o Estado é que o governo ele pode mudar. O governo muda através das eleições, através de investigações não, mas às vezes de trocas de candidatos que estão no poder, mas que saíram por algum motivo, seja porque cumpriram seu mandato ou porque foram depostos por algum crime, alguma coisa. Já o Estado, ele basicamente ele não muda. O Estado ele segue rígido com as leis, sempre a Constituição sempre é a mesma. Pode ter uma alteração ou outra nas leis, na execução das leis, mas o Estado ele se mantém mais fixo. Já o governo ele é feito de pessoas que governam, que comandam sobre o Estado, usando o poder, e assim a política é exercida. A política ela mantém a ordem dentro do Estado, através do poder que o governo exerce. E basicamente esses são os conceitos de uma forma bem básica, bem resumida.